Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline, sou professora de Biologia do IF-ENEM e do IFRN Campus Currais Novos. Então, é, como vocês sabem, eu decidi regravar a aula de ciclos biogeoquímicos, né? E acabei dividindo essa aula em duas partes. Né? A primeira parte a gente falou sobre o que são os ciclos biogeoquímicos, sobre o ciclo do carbono, do nitrogênio e da água. E agora a gente vai falar sobre o ciclo do oxigênio, do fósforo e resolver algumas questões. Então, se você chegou aqui agora e está meio perdido, procura a parte 1, tá bom? Assiste. E depois você volta aqui para a parte 2, ok? Então, eu acabei esquecendo, quando a gente fala sobre ciclo do nitrogênio, de falar de uma situação bem interessante que o ciclo do nitrogênio faz parte. Então, que situação é essa? É uma prática agroecológica que a gente chama de adubação verde, ok? Então, o que consiste essa adubação? Essa adubação verde consiste na fertilização do solo através da inserção de leguminosas em plantios. Então, se vocês lembram lá do ciclo do nitrogênio no vídeo anterior, vocês viram que existe uma relação, né, uma relação mutualística entre plantas leguminosas e bactérias do gênero Rhizobium. Então, essas bactérias elas acabam degradando o N2 atmosférico e disponibilizam nitrogênio para o solo e para a planta, enquanto a planta fornece parte dos produtos da fotossíntese para as bactérias e mantém as alimentadas. Então, na adubação verde, eu faço uma prática de plantação consorciada. Aqui na foto, a gente tem um exemplo da plantação consorciada de leguminosas com bananeiras. Então, quando eu coloco essas leguminosas no solo, elas acabam por ajudar no processo de fixação do nitrogênio, né? Elas e os risóbios. E isso fornece mais nitrogênio para o solo. Então, esse meu solo fica rico em nitrogênio e eu acabo fornecendo nitrogênio e ajudando o processo do ciclo biogeoquímico do nitrogênio para que outras plantas consigam obtê-lo, né, com maior facilidade. Não é à toa que, se você pensar, as leguminosas são plantas de altas concentrações de proteínas. Lembram? Quem faz parte da composição das proteínas? O nitrogênio, né? Então, é uma técnica muito interessante porque ela faz com que você não tenha necessidade de usar fertilizantes artificiais, que eles acabam muitas vezes colocando nutrientes demais nesse solo. Isso pode gerar outros problemas ecológicos, como, por exemplo, se parte desse solo altamente rico em nitrogênio ele acabar sendo indo parar em corpos de água, pode gerar processos de eutrofização, entre outros problemas, ok? Então, a adubação verde é uma prática agroecológica muito importante, que auxilia na ciclagem de nitrogênio naquele solo e mantém esses níveis de nitrogênio numa quantidade normal, sem exceder as concentrações de nitrogênio, ok? Então, bem, vamos aqui agora falar sobre o ciclo do oxigênio. Então, a principal reserva de oxigênio que a gente possui é a nossa atmosfera, né? A camada gasosa que reveste nosso planeta. E esse oxigênio ele pode ser encontrado nas formas de O2, do gás oxigênio, ou de CO2, o dióxido de carbono. Então, é importante a gente lembrar que o oxigênio ele é altamente importante não só para nós seres vivos, na questão da respiração, como também ele faz parte da camada de ozônio, né? O ozônio, que é o O3. Então, essa camada de ozônio, ela protege o nosso planeta, né? Ela reveste o planeta inteiro e faz com que não haja com que a superfície da Terra não absorva todos os raios solares que vêm do Sol, né? E essa camada de ozônio, ela também ajuda no efeito estufa. Só relembrando, o efeito estufa
ele não é maléfico, ele é benéfico, ele ajuda com que a temperatura do nosso planeta, por exemplo, permaneça-se estável, permaneça-se constante, e é o efeito estufa é um dos grandes propiciadores de vida do nosso planeta. O problema é o excesso desse efeito no nosso planeta. Então, o excesso do efeito estufa, digamos assim, é que é problemático, tá bom? Mas o efeito estufa em si não é. Também, como é que acontece esse ciclo do nitrogênio, do oxigênio? Estou pensando demais no ciclo do nitrogênio. Então, aqui a gente tem uma visão geral e a gente agora vai ver parte por parte. Então, vamos começar novamente pelo CO2 atmosférico, né, para ser mais didático. Eu só gostaria de ressaltar que eu sempre falo isso pelo seguinte: esse processo aqui, ou melhor, todos esses processos do ciclo, eles estão acontecendo ao mesmo tempo, ok? Então, a gente fala, eu, eu traço um ponto de partida e vou falando por partes, simplesmente para tornar mais fácil para vocês entenderem. Mas lembre-se, em todos os ciclos, todos os processos que estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Não acontece um processo para depois que acontecer outro, digamos assim, ok? Então, voltando ao ciclo do oxigênio. Eu tenho aqui meu CO2 atmosférico. E esse CO2 ele é capturado pelas plantas através do processo de fotossíntese, né? Isso aqui é um elo comum entre o ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono, tá certo? Se vocês verem lá no vídeo anterior. Então, ao fim do processo da fotossíntese, essas plantas elas liberam O2 no ambiente. E isso é usado pelos seres vivos na respiração aeróbica, né? Como vocês sabem, boa parte dos seres vivos do planeta, eles usam o O2 para esse processo de respiração, ok? Então, os herbívoros, eles obtêm, então, oxigênio tanto pela respiração, lembrando que as plantas também realizam respiração, como eu falei no vídeo anterior, e também conseguem oxigênio através da alimentação das plantas. Aquela mesma coisa ali. Um átomo, né, esses átomos dos ciclos biogeoquímicos, eles vão perpassando a cadeia alimentar, ok? E, além disso, além dos seres vivos conseguirem capturar o oxigênio através da alimentação, e no caso dos herbívoros, da respiração, e no caso dos herbívoros, ao se alimentar das plantas, os seres vivos também podem conseguir oxigênio através do consumo de água. Lembrando, a forma da água, H2O. Então, também contém oxigênio. Então, no caso das plantas, elas obtêm esse oxigênio da água através da absorção da água pelas raízes, e os demais seres vivos conseguem, né, bebendo essa água, consumindo ela. Então, com a morte dos seres vivos, os seres decompositores novamente entram em ação. Então, eles acabam degradando a matéria orgânica desses seres vivos e acabam disponibilizando oxigênio para o ambiente, que acaba podendo voltar para a atmosfera na forma de CO2 atmosférico. Como eu falei para vocês, os micro-organismos decompositores eles são altamente importantes dentro desses ciclos, justamente porque eles contribuem para esse retorno, né, desses componentes dos seres vivos para a atmosfera, para o planeta, digamos assim, como um todo. Então, lembrem lá do conceito de ciclos biogeoquímicos, né? Digamos, a ciclagem de nutrientes entre a vida, os seres vivos, e o nosso planeta, a Terra, seja na hidrosfera, na atmosfera ou na litosfera, tá bom? Também vamos aqui para o nosso último ciclo, que é o ciclo do fósforo. Então, o ciclo do fósforo,
ele é bem mais simples, tá bom? Já vou avisando logo. E ele também, às vezes, ele não é dada tanta importância a ele como é dada aos demais. Mas a gente tem que lembrar que o fósforo, ele é um componente estrutural de moléculas altamente importantes para os seres vivos, que são os ácidos nucleicos, novamente, e o ATP, né? Então, quando a gente pensa aqui nos nucleotídeos, que são os componentes básicos dos ácidos nucleicos, aqui a gente tem o grupamento fosfato, justamente porque ele tem um fósforo aqui. E quando a gente pensa no ATP, né, que é a molécula da adenosina trifosfato, ou então do trifosfato de adenosina, a gente tem aqui o grupo fosfato também, que a gente contém o fósforo aqui. Então, esse ATP, né, o pessoal da biologia gosta muito do ATP, porque ele é basicamente a moeda energética utilizada pelos seres vivos. Então, quando a gente pensa em energia, né, na biologia, uma das primeiras coisas que vem à nossa cabeça é a molécula de ATP. Existem também outras moléculas, essas moléculas energéticas, né? Tem o GTP, o CTP, mas a gente pensa quando o ATP, digamos assim, é a mais conhecida e é mais importante porque ela está em diversos processos. Normalmente essas outras moléculas, elas estão em processos altamente específicos, tá bom? Também, aqui está o ciclo do fósforo. Ele é um ciclo bem simples e, como vocês podem ver, ao contrário de todos os outros, eu não tenho uma fase atmosférica. Então, ele acontece aqui entre o solo e a água, né? O solo, água e rochas, no caso. Tá? Não tem fósforo, digamos assim, não há essa troca aqui com a atmosfera, apenas com a hidrosfera e com a litosfera, tá bom? Então, vamos começar aqui. Então, as plantas, elas absorvem o fósforo através do íon fosfato, que é o PO4-3, que é dissolvido. Esse fosfato é dissolvido na água ele é dissolvido na água e absorvido pelas raízes, ok? Então, os animais, eles acabam por obter esse fosfato ao consumirem água e ao se alimentarem, né? No caso aqui, o herbívoro, ele consegue o íon fosfato através da alimentação das plantas. O consumidor secundário desse herbívoro consegue fosfato se alimentando dele e assim por diante, tá? Também, do mesmo modo como os outros, aqui a gente também tem esses nutrientes perpassando na cadeia trófica. O íon fosfato, ele também acaba indo para o solo através da morte e da decomposição dos seres vivos, realizado pelos micro-organismos decompositores. Então, quando os micro-organismos decompositores eles degradam os seres vivos, eles acabam devolvendo o íon fosfato para o solo, ok? E para a água também. Então, o que é que tem de interessante nesse ciclo do fósforo? É que é o seguinte, parte dos íons fosfato, eles acabam sendo depositados em rochas e acabam a voltar para o ambiente bem mais tardiamente. Então, o que é que acontece? Como eu falei, os micro-organismos decompositores, eles acabam por devolver, né, o fosfato para o solo e para a água. Então, parte desse fosfato que está contido na água, ele se deposita nas rochas. Só que desse fosfato, para ele voltar para o ambiente, ele demora bem mais. Então, quando isso acontece, a gente chama essa parte do ciclo do fosfato de ciclo de tempo geológico do fosfato, né? Justamente porque há uma demora desse fosfato
para que ele volte novamente para o ciclo. Ele passa um tempo depositado nessas rochas. Contudo, a gente tem uma ciclagem mais rápida, né, do fosfato, que acontece no solo. Então, lembrando novamente, lembra que os micro-organismos depositores, os micro-organismos decompositores também disponibilizam parte do fosfato no solo. Então, no solo, quando esse fosfato está no solo, ele consegue voltar mais rapidamente para o ciclo do nitrogênio, do fósforo. É porque é tanto ciclo, gente, que às vezes eu me confundo. Então, bem, esse processo a gente chama de ciclo de tempo ecológico do fósforo, justamente porque ele é bem mais rápido quando a gente compara com o ciclo de tempo geológico. Então, lembrando novamente, tá bom? Quando esse íon fosfato ele está na água, ele acaba sendo depositado nas rochas. Então, ele passa bastante tempo, ele passa um tempo depositado nessas rochas para depois voltar para o ciclo. E isso é chamado de ciclo de tempo geológico do fósforo. Já no solo, essa volta para o ciclo ela é mais rápida. Então, a gente chama de ciclo de tempo ecológico do fósforo. Ok? Também, agora a gente vai resolver nossas queridas questões aqui. São 4 questõezinhas. Lembrando que tem questões também na lista. E eu também disponibilizei o slide dessa aula no Google Sala de Aula, tá bom? Então, vocês dão uma procurada lá. Se por acaso vocês não acharem, vocês tentam falar comigo, que eu disponibilizo novamente. Então, vamos aqui para essa questãozinha da UFMT. Considerando os ciclos biogeoquímicos, pode-se afirmar que as queimadas alteram. Letra A. O ciclo da água e promove um buraco na camada de ozônio. B. Ciclo do carbono e promove o efeito estufa. C. Ciclo do carbono e promove o buraco na camada de ozônio. D. Ciclo do nitrogênio e promove tempestades frequentes. Ou E. Ciclo do fósforo, tornando as águas pobres em nutrientes. Então, leiam aí e eu vou dar um tempinho aqui, 5 segundinhos, 5 segundos. Se vocês quiserem, pausem o vídeo para dar uma pensada, tá bom? Então, pense aí um pouquinho. Então, bem, gente, já deu tempinho para vocês pensarem. Então, se vocês pensaram na letra B, vocês estão certos. Então, o que é que acontece? Pense o seguinte: quando eu realizo as queimadas, eu estou realizando um processo de combustão. E o que é que no processo de combustão eu libero no ambiente? CO2 e água. Então, eu estou elevando as concentrações de carbono no ambiente, do carbono atmosférico. Então, eu promovo alterações no ciclo do carbono, tá bom? E isso promove o agravamento do efeito estufa, tá bom? Lembra lá que eu falei no ciclo do oxigênio, né? Que o agravamento do efeito estufa, né? Que até promove o efeito estufa, é um pouco errado, seria melhor a palavra agravamento aqui. Né? O agravamento do efeito estufa é que é uma grande problemática. Então, só para tirar a dúvida, por que não seria a C? Talvez alguns de vocês tenham apostado na C. É porque é o seguinte, existe essa confusão, né, de achar que é o CO2 que acaba promovendo buracos na camada de ozônio. Mas, na verdade, esses buracos na camada de ozônio são formados através da interação entre compostos clorados, né, e o O2, tá bom? Então, quando a gente libera alguns compostos clorados, que contém cloro no ambiente, esse cloro acaba interagindo com, melhor, pode acabar interagindo com a camada de ozônio e aí promover esses buracos, tá bom? Então, a resposta certa aqui
é a letra B. Então, vamos aqui para a próxima questão. Essa questão aqui foi do Enem PLL do ano passado, inclusive. O nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através da absorção pelas raízes e pelos animais através da alimentação. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente. E o excesso, que é transportado para os cursos de água, tem causado a eutrofização. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis, que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos. O método sustentável visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, é o letra A. Adição de minhocas na terra. B. Irrigação da terra através do plantio, antes do plantio. C. Reaproveitamento de esterco fresco. D. Descanso do solo sem adição de culturas. Ou E. Fixação biológica nas raízes ou bactérias. Ó, só na primeira palavra, digamos assim, da questão, a gente já sabe que é o ciclo do nitrogênio. Então, 10 segundinhos aí para vocês pensarem, tá? Se necessitar, pausa aí o vídeo e depois continua, mas tentem resolver. Também, se você apostou na letra E, você está certo. Então, por que não seriam os outros métodos? Então, se a gente for aqui para o enunciado da questão, a gente vê que a questão nos propõe de pensar sobre como evitar o excesso de nitrogênio no ambiente e a incorporação desse nitrogênio no solo. Então, o que acontece? Adição de minhocas na terra. As minhocas, elas realmente têm excretas altamente nitrogenadas. Mas aí vem a questão. Eu disponibilizo esse nitrogênio em altas concentrações nesse solo. Mas se eu não tiver o ciclo do nitrogênio, alguém que acabe fazendo com que esse nitrogênio cicle, esses compostos nitrogenados que são eliminados nas excretas das minhocas, eles vão provocar um excesso muito grande. E se acabarem chegando a cursos de água, né, a corpos de água, podem causar eutrofização. A irrigação da terra antes do plantio. Justamente, se esse meu solo tiver cheio, né, tiver carregado de nitrogênio, irrigar esse plantio pode ser que eu leve parte desse nitrogênio para cursos de água e promova a eutrofização. O reaproveitamento de esterco fresco cai na mesma questão das minhocas, tá bom? Né? Eu acabo aumentando a concentração de nitrogênio, mas eu acabo que não ciclo esse nitrogênio, né? O descanso do solo sem adição de culturas. Essa alternativa aqui, eu tanto posso deixar aquele solo com excesso de nitrogênio ali sem ciclagem, né? Assim como eu também posso deixá-lo altamente pobre, justamente porque eu não tenho adição de demais culturas que forneçam outros nutrientes, né, para esse solo. Então, é a letra E, fixação biológica nas raízes por bactérias. E a gente já sabe que essas bactérias são as bactérias do gênero Rhizobium, porque elas que fazem uma relação ecológica com as raízes das leguminosas. Ok? Então, vamos para a próxima. Opa. Aqui, essa questão é sobre o ciclo do fósforo. Então, o fósforo, geralmente representado pelo íon fosfato, PO4-3, é um ingrediente insubstituível da vida, já que é parte constituinte das membranas celulares e das moléculas de DNA e do trifosfato de adenosina.
principal forma de armazenamento de energia das células. O fósforo utilizado nos fertilizantes agrícolas é extraído de minas, cujas reservas estão cada vez mais escassas. Certas práticas agrícolas aceleram a erosão do solo, provocando o transporte de fósforo para sistemas aquáticos, que fica imobilizado por rochas. Ainda, a colheita das lavouras e o transporte dos íons do solo. Tais fatores têm ameaçado a sustentabilidade desses íons. Uma medida que amenizaria esse problema seria, letra A, incentivar a reciclagem de resíduos biológicos utilizando dejetos animais e restos de cultura para a produção de adubo. B. Repor o estoque das minas de um íon sintético de fósforo para garantir o abastecimento da indústria de fertilizantes. C. Aumentar a importação de íons fosfato dos países ricos para suprir as exigências das indústrias nacionais de fertilizantes. D. Substituir o fósforo dos fertilizantes por outro elemento com a mesma função para suprir as necessidades de uso de seus íons. Ou E. Proibir por meio de lei federal o uso de fertilizantes com fósforo pelos agricultores para diminuir sua extração das reservas naturais. 10 segundinhos para vocês pensarem. Se você precisar, pausa o vídeo. Também, se você pensou na letra A, você está certo. Lembrem lá do ciclo do fósforo. Então, parte do íon fosfato também pode ser obtido através das fezes, dejetos animais, e da decomposição de seres vivos, então, restos de culturas, tá bem? Então, eu estaria aumentando a concentração do íon fosfato e melhorando a ciclagem do fósforo ali no ambiente. Então, vamos pensar por que não seriam as outras. Se vocês verem aqui a questão retrata aqui que o fósforo que é utilizado como fertilizantes agrícolas, né, que é utilizado nesses fertilizantes, ele é extraído de minas e essas reservas estão cada vez mais escassas, né? Então, promover a extração desse íon fosfato em minas é meio inviável justamente por essa questão de que uma matéria-prima para esse fertilizante está cada vez mais escassa. Aqui, substituir o fósforo dos fertilizantes por outro elemento com a mesma função para suprir as necessidades de uso de seus íons. Eu não posso substituir esse fósforo. Como a própria questão falou, ele é um ingrediente, o íon fosfato que contém o fósforo é um ingrediente insubstituível da vida por fazer parte das membranas celulares, das moléculas de DNA e RNA também, e do ATP, ok? Então, essa questão aqui também seria inviável. Então, letra E. Proibir o uso de fertilizantes com fósforo não resolveria também a situação, justamente porque eu deixaria esse solo pobre em fósforo, ok? Sim, outra coisa. Se a gente for pensar aqui na letra A, incentivar a reciclagem de resíduos biológicos utilizando dejetos animais e restos de cultura para a produção de adubo, aqui eu também estou incentivando o ciclo de tempo ecológico do fósforo. Então, eu estou promovendo uma ciclagem desse fósforo mais rápida do que quando a gente compara com o ciclo geológico, ok? Então, a última questão da gente, a gente vai falar um pouco sobre o oxigênio. Então, vamos aqui, é uma questão da UERJ. Estudo revela que a Amazônia fere ozônio. A gente já dá para ver aqui que é bem sensacionalista, né?
Maior floresta equatorial do planeta, com reflexos no meio ambiente mundial, a Amazônia registra grande número de raios que caem a menos de 15 quilômetros do solo e tem efeito destrutivo na camada de ozônio. Como eu falei, já não basta o título, mas o texto também é um tanto sensacionalista, né? Então vamos à questão. A camada de ozônio da atmosfera é importante para o meio ambiente porque A. Fornece oxigênio, reduzindo a respiração vegetal. B. Reage com ácido sulfúrico, formando a chuva ácida. C. Bloqueia a radiação ultravioleta, protegendo os tecidos animais. E D. Facilita a passagem da radiação infravermelha, diminuindo a ocorrência de mutagênese. Creio que essa é bem fácil, então 10 segundos para você responder essa questão. Se você preferir, dá uma pausazinha no vídeo. Então, bem, se você pensou na letra C, você está certo, parabéns. Então, por que não seriam as outras? Fornece oxigênio, reduzindo a respiração vegetal. Se vocês foram ver lá no ciclo do oxigênio, a ciclagem embora a atmosfera seja uma das grandes fontes do oxigênio através do CO2 e do O2, a pegadinha aqui está no reduzindo a respiração vegetal. A respiração vegetal não é reduzida, tá certo? Inclusive, ela é aumentada se você tiver grandes concentrações de oxigênio. Reage com ácido sulfúrico, formando a chuva ácida. Chuva ácida nunca foi uma coisa importante para o meio ambiente, inclusive é algo que deve ser evitado, tá bom? Então, facilita a passagem de radiação infravermelha, diminuindo a ocorrência de mutagênese. Ora, se eu estou facilitando a passagem dessa radiação, na verdade, eu estou aumentando a ocorrência de mutagênese. Não estou diminuindo. E, na verdade, o que acontece é que eu bloqueio, a camada de ozônio bloqueia a radiação ultravioleta, protegendo os tecidos animais e vegetais, e o que faz com que diminua a ocorrência de mutagênese. Raios ultravioleta, eles têm capacidade de quebrar, né, ligações químicas. E se quebrar ligações químicas do DNA, aí sim você pode promover mutagênese, tá bom? Então, a resposta certa é a letra C. Então, bem, gente, é isso. Como sempre, no final das aulas, aqui estão todos os meus contatos, aqui está o meu Instagram e aqui estão os meus e-mails. Eu estou no Google Sala de Aula, tá bom? Estou também no grupo do WhatsApp do curso do Ligadíssimos do Enem. Então, vocês têm várias formas de me procurar. E é isso. As dúvidas vocês podem deixar por qualquer canal, podem deixar aqui no YouTube, tá certo? E é isso. Até mais.